que tem esse enfrentamento dos adolescentes? Porque ele está buscando autonomia. Então ele quer tomar as próprias decisões. Como eu estava falando agora há pouco. Então ele quer decidir a hora que ele vai tomar banho. Ele quer decidir que roupa que ele vai usar. Que horas ele vai escovar os dentes. Que horas ele vai arrumar a cama. Então a gente faz combinados aqui em casa. Até tal hora eu quero tal coisa pronta. E eu deixo que eles escolham o horário. Tá bom? Então são combinados. E esses combinados vão trazendo harmonia para casa. Tá? 2, eles testam o limite. Então, tem que chegar em casa às 10. Ele começa a chegar às 10h10. Depois ele começa a chegar às 10h15. Depois ele começa a chegar às 10h20. Porque ele vai testando até onde vai esse nosso limite. Tá? Então, faz parte aí da adolescência dar uma testadinha no nosso limite. Mas tudo faz parte de combinados, com consequências, tá? Limites 3, expressão da individualidade. Então, nessa da expressão da individualidade que muitas mães acham que vem o enfrentamento. Tá me enfrentando, eu não quero que fique com pelo na axila, e ela quer, então tá me enfrentando. Então não é enfrentamento. Ela quer expressar a identidade dela de uma forma diferente. E aí ela te questiona por que ela não pode. Ou ele, né? O filho quer raspar a perna, o filho quer raspar o peito. Então é uma expressão da identidade, não é porque ele tá te enfrentando, tá? Então, esse foi o 3. 4. Esse é muito comum. Sempre ajudou aqui em casa. De repente, para. E aí eles começam a falar assim, não sou escravo. Por que eu tenho que arrumar a casa? Não sou escravo dela. Isso é muito comum na adolescência. Então, tem que explicar. Ele não é meu escravo arrumando a casa, mas eu também não sou escrava dele arrumando a casa. Todos moram na casa. Então, para que haja harmonia, cada um faz um pouquinho. Tá? Então, esse enfrentamento também é bem comum. Variação do humor. Então, como eles têm essa variação do humor, acorda de bem, depois fica de mal, acorda, depois fica de bem, depois fica de mal. Na hora que eles estão no de mal, eles acabam não aceitando algumas coisas que eles aceitavam até então. Então, por causa da oscilação do humor, em alguns momentos eles acabam ficando mais briguentos. E aí, como você está sabendo que existe essa oscilação, se você percebeu que ele está no momento de mau humor e que aquilo dá para dar uma relevada, por que não relevar em nome da harmonia da casa? E depois você dá um toque nele. Então, algumas situações dá pra gente relevar e perceber que ele não tá me enfrentando, ele só tá de mau humor. E por que eu não, né? Por que não deixar isso pra lá e depois comentar com ele? Pra pensar. Eles começam a se sentir injustiçados. Nessa fase, eles prezam muito pela justiça. E muitas vezes isso soa como um enfrentamento. Então, quantas vezes você nunca, né, não ouviu aí na sua casa? É injusto, isso é injusto, né? É uma frase muito usada pelo adolescente. E o 7, ele quer controlar a situação. Então, como ele está buscando pela autonomia, ele quer ter o controle. Então, ele quer ter o controle de que ele chegue, por exemplo, lá na escola sozinho. E aí, se o pai ou a mãe falam não, ele vai te questionar por quê? Por que eu não posso? E na hora que ele te questiona, ele não tá te enfrentando, ele só quer entender. Mas por quê? Por que eu não posso ir pro shopping sozinho? Por que eu não posso ir pra escola sozinho? Por que eu não posso namorar?
Então ele quer entender aquela situação, não é mais só como era antigamente para criança que você fala não, não pode e pronto. Não, agora ele começa a querer entender aquela situação. E muitas vezes na hora que ele vem com o porquê para você, não é para, como assim porquê? Não é isso, ele não tá te enfrentando, ele quer, por quê, pai? Quero entender por que não, tá? Então esse porquê não é maturidade, é entender a situação, não um enfrentamento. Tá bom? Eu vou ler aqui mais os comentários de vocês. A Edna falou, obrigada, doutora, seu conteúdo é maravilhoso. Obrigada, Edna, muito obrigada, aguardo sua mensagem, tá bom? A Rita falou assim, boa noite, não consigo ouvir, por que será? Rita, toca na tela, de repente tá bloqueado o som do Instagram, me dá um retorno. Rita, deve ser o seu aparelho, o áudio está... Ai, que bom, Simone, obrigada pela ajuda. A Cristine falou, cheguei agora. Desculpa, cheguei agora. Qual é a história do energético? Meus filhos têm 10 e 6 e de vez em quando compro para eles porque inventário de colecionar latinhas. Cris, só cuidado com o consumo, não é legal, tá? Mesmo porque não esqueçam que o energético é um precursor do uso do álcool, né? Até quando acontecem essas caramba, puxa vida, vamos lá. Até quando acontecem essas oscilações? Aqui meu filho já está com 15 e acho que está oscilando muito. Não existe idade, Elisângela, porque assim, cada adolescente entra na puberdade em uma idade. Tem alguns que entram mais no começo e outros demoram um pouquinho mais, tá? Mas essa oscilação é muito pior no começo, tá? Depois vai melhorando. Mas continua tendo. Eu tenho um tom de voz alto, a Cláudia falou, e isso incomoda ele. Me pede para falar baixo, me controlando agora, só Jesus. Cláudia, é um incentivo, né? É um incentivo para você ir mudando. Eu brinco que... Brinco não, isso é verdade. Os filhos são os nossos estímulos para nos tornarmos melhor. Tá bom. Deixa eu só finalizar com a ideia de que, então, vamos entender essa ideia de que muitas vezes o filho só está buscando pela autonomia, pela independência, por se conhecer, por provar situações novas, como a do cabelo. Não, do cabelo eu acabei nem citando, né? Mudar o cabelo, raspar a axila, raspar a perna, raspar o peito. Ele está se provando para se conhecer e formar um novo adulto. E aí, na hora que ele te questiona por que não, ele não está te enfrentando. Ou então, o por que não? Por que eu não posso ir para a escola sozinho? Por que eu não posso ir ao shopping? Muitas vezes ele está te perguntando para entender aquela situação. E os pais acabam achando que ele está enfrentando. Então, começa a observar melhor o seu filho, a entender o que está por trás, o porquê dessa pergunta. Porque se você perceber que não, puxa, realmente era só um desenvolvimento dele. Então, você entendendo o que está acontecendo ali por trás, você vai reagir de outra forma e a harmonia da casa vai... Né? E aí vocês vão encontrar uma harmonia em casa. Então, levem esse conceito que é importante. Se vocês estão brigando todos os dias, não tá normal. Alguma coisa tem que mudar. Tá bom? Eu vou ler aqui os últimos comentários e a gente finaliza.
Cláudia falou, estou passando na moenda com ele. A Elisângela falou, você tem me ajudado muito, muito obrigada. Obrigada, Elisângela, isso é muito importante para mim. Ficar sabendo disso é muito importante. A Carla falou, você nos ajuda muito, te agradeço demais. Obrigada, Carla. Oliveira falou, seus conteúdos têm me ajudado demais a entender determinados contextos. Olha que importante. Tenho crescido muito como mãe. Nossa Senhora. Isso aqui me arrepia até o último fio de cabelo. Eu preciso bater outra foto. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse comentário aqui é muito profundo para mim. Muito obrigada de coração. Acabou. Tá bom. Gente, muito obrigada por vocês dividirem a intimidade de vocês. Obrigada por participarem, por estarem aqui comigo. Obrigada pelos elogios. E para quem está chegando hoje, nova aqui no canal, todo dia tem conteúdo. Segunda-feira às 7h30 tem live. Quinta-feira às 8h tem live. Na quinta-feira eu trago o tema de segunda, só que eu trago uma mãe, peço para uma mãe participar aqui comigo. Então, quem já quiser participar, me manda uma mensagem. Quinta-feira vem aqui comigo ao vivo para a gente conversar. E conteúdos, lives, e quem quiser dar um passo além, conhecer mais o seu adolescente, tá entendendo que, puxa, realmente, quando eu entendo mais a adolescência, eu consigo entender melhor o meu filho, sei lidar melhor com essa situação e o equilíbrio e a harmonia do lar voltam a aparecer em casa. Então, se você quiser dar esse próximo passo, eu tenho esse curso voltado para o adolescente, o link fica lá na bio, que é embaixo lá da fotinho do Instagram, tem os escritinhos, aí tem um link, é só clicar lá no link que você é direcionado para o meu curso. Soraya, eu não sei o que é essa tal de bio, não sei onde fica isso, me manda um direct que eu te mando o link do curso, tá bom? Muito obrigada a todas, bom descanso e até mais. Tchau, tchau.